Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é Albano Martins, economista e presidente da Anima, Sociedade Protetora dos Animais de Macau. Albano Martins, muito obrigado por estar connosco no TDM Entrevista. Já denunciou a existência de vários ataques informáticos à Anima, 3 no espaço de pouco mais de um ano. Houve também o caso de um animal da Anima que foi morto e depois mutilado. Acha que a Anima e o Albano Martins estão a ser vítimas de perseguição? Bem, em relação ao Albano Martins, não creio muito, mas em relação à Anima, acredito que haja um dossiê complicado para nós gerirmos e esse dossiê mexe com alguns interesses estabelecidos. Não gostaria de dar muitos pormenores, mas cria-nos problemas adicionais. Não é? Mas acha que estes casos estão ligados com a polémica do canídromo? Eu penso que sim. Nós pedimos ao secretário para a Segurança para dar-nos apoio e auxiliar-nos, porque nós temos muita gente a trabalhar na Anima e não queremos que haja qualquer tipo de acidente. Não é? Entretanto, já avançou com um processo em relação a estes casos? Fizemos um pedido à Polícia Judiciária que se mostrou disponível, mas nós, na prática, resolvemos para já os problemas e um dia destes iremos lá, porque temos todos os dados preparados para mostrar o que é que aconteceu. Não é? A Anima, como é sabido, está a liderar uma campanha para ficar com a guarda dos cerca de 650 galgos do canídromo, quando terminar a concessão, daqui a poucos meses, em junho. Já teve alguma resposta por parte da concessionária ou por parte do Governo? Não, da concessionária nunca tivemos resposta e eu até duvido que o Governo tenha resposta da concessionária, porque a arrogância é muito grande e da parte do Governo, tirando as conversas que temos com o Instituto de Assuntos Cívicos e Municipais, que têm-nos ouvido, as nossas preocupações todas, sobretudo relativamente agora a esta fase final, em que é preciso alguém preparar, digamos, o realojamento destes animais. O IACM tem estado aberto, tem conversado connosco, e penso que eles próprios terão perguntado ao canídromo qual era a intenção deles relativamente aos animais, mas acho que é só impressão minha, que o canídromo não diz absolutamente nada, o que torna, na prática, praticamente impossível salvar aqueles animais. Por duas razões. Uma, porque eles não dão, e a segunda, porque nós estamos a pedir ao Governo, desde que o Governo anunciou o encerramento do canídromo em julho de 2018, nós estamos a pedir há vários anos já, eu penso que foi anunciado em 2016, 2017, para que possamos gerir o canídromo por um ano, que é o tempo que aquilo vai levar para ser reordenado e se encontrar uma solução para aquilo, não é? Para o concurso público, para aquela área e tudo, mas o Governo não diz nada e, portanto, isso está a inviabilizar qualquer solução. Na prática, nós não vamos ser, na prática, eu tenho que ser muito prático nisso, não vamos ser capazes de salvar galgo algum, porque, independentemente de termos mais de 44 organizações mundiais de todos os países do mundo, não é? A apoiar-nos, e teremos muito mais se tivéssemos uma luz verde, mas não temos essa luz verde. Portanto, o que vai acontecer? O Governo vai ficar com 650 galgos na mão. O canídromo não vai conseguir fazer nada com aqueles animais e, portanto, o IACM é o único que vai ser o sofredor no meio daquilo tudo. Vai ter que conseguir resolver. O IACM não tem instalações para 650 animais. Portanto, então, o que é que acha que vai acontecer a estes animais? É um problema que a Anima, eu não consigo prever. Da parte da Anima, nós pedimos ao grupo de ligação para evitar que, sem que isto signifique interferência na decisão do Governo de Macau, nós pedimos ao grupo de ligação para impedir que esses animais entrem na China. Portanto, os animais podem ser exportados por Macau para a China, mas não serem autorizados a importação. E fomos bem recebidos pelo grupo de ligação e eles viram as nossas preocupações. Qualquer um desses animais que entrar para a China é para, na nossa opinião, não é para ser adotado, é para, digamos, pistas privadas e para, eventualmente, criar possibilidades de jogo ilegal. Ora, isso não agrada às autoridades chinesas. Entre outras possibilidades também, existem outras possibilidades no continente. Existem outras possibilidades, que é terminar numa mesa, não é? Ou podem passar pela China para depois seguirem para o Vietnã, por exemplo, ou seguirem para a Indonésia, por exemplo. Não é?
Portanto, era o que nós queríamos evitar. Da nossa parte fizemos tudo o que é possível fazer. Neste momento tenho muitas dúvidas que possamos salvar alguns animais, independentemente da boa campanha internacional que os nossos parceiros a nível mundial têm vindo a fazer, com a Anima, claro. Estamos a poucos 3 ou 4 meses do final da concessão. O canídromo continua arrogante e ao prolongar a decisão e o governo, ao não dizer nada, está a tornar inviável qualquer solução. Portanto, quem vai, no final disto tudo, ficar com o menino nas mãos vai ser o governo de Macau. E eu quero ver como é que o governo de Macau, depois de uma campanha dessas tão grande, vai permitir que aqueles animais sejam abatidos. Não é? Mas uma vez que existem dezenas de organizações de defesa dos animais de vários países interessadas nesta campanha, interessadas em ficar com os animais, não existe forma de haver também uma recolha de fundos, um crowdfunding, até para se pagar a um preço eventualmente abaixo de mercado, mas um preço que fosse minimamente atrativo para o canídromo? Não. Nenhuma organização mundial, nós conversámos sobre isso, ninguém está disposto a fazer isso. Porquê? Porque isto iria criar um precedente para todas as outras organizações similares ao canídromo. Nós não compramos animais, os animais chegam-nos e nós temos ainda muitos custos para realojar, transportar os animais, e essa é uma questão que nós nem podemos fazer campanha de angariação de fundos a nível internacional, porque depois ficamos com fundos na nossa conta de exploração e no final teremos a Fundação Macau à perna, porque a Fundação Macau não nos permite que tenhamos qualquer tipo de saldo positivo. Portanto, nós não podemos correr esse risco e nem queremos correr esse risco. Portanto, nós só podemos lançar uma campanha desse tipo quando tivermos luz verde do Governo. Não tendo luz verde do Governo, quem no final vai ter que pagar a fatura vai ser o Governo. E para além desta questão, mesmo que as conversações com o canídromo chegassem a bom porto, depois também havia a questão das despesas do transporte dos animais para outros países. Ou seja, ultrapassada esta barreira que é importante e que é pouco provável que seja ultrapassada, como é que se vai resolver este problema do pagamento do transporte dos animais para Portugal, por exemplo? Mas isso, o transporte dos animais é uma área onde, se nós fizermos campanha, as organizações internacionais que nos apoiam vão partilhar esses custos. A Anima terá que encontrar alguns fundos, mas muitas dessas organizações vão partilhar esses fundos. Quanto é que custa enviar um galgo para Portugal? Um galgo, por exemplo, para Portugal custará entre 20 a 30 mil, mas nós estamos a tentar limpar todos os circuitos para fazer com que um animal desses fique por 17 a 18 mil. É muito dinheiro. Não é? Estamos a falar em 650 animais. Não é? Neste momento, o canídromo tem, segundo fontes que eu diria geralmente bem informadas, e a Anima tem muitos submarinos em todo lado, o canídromo tem cerca de 80 e tal animais parados e continua relutante em entregar qualquer animal, quer à Anima, quer ao próprio IACM. Portanto, aqueles animais estão ali parados porque eles acham que, se calhar acham que ainda têm possibilidades de ter de novo a concessão. Não me admiro muito depois do que aconteceu ao Jockey Club. Já lá vamos também. Há que dizer que cerca de metade destes animais são propriedade do canídromo, diretamente, e a outra metade está também afeta ao canídromo por causa dos contratos que são celebrados com muitos dos proprietários. A maior parte dos animais estão, de acordo com o que nós sabemos, quando quem compra um galgo em asta pública no canídromo faz logo um acordo que vai pagar, tem uma série de custos, os galgos ficam no canídromo, são todos geridos pelo canídromo, mas a partir do momento em que eles não querem os animais são entregues de novo ao canídromo, não podem ser retirados. E nós já tivemos experiências no passado de donos de animais que quiseram entregar os animais à Anima e foram recusados. Portanto, o canídromo, na prática, não tinha muitos animais há uns 3 ou 4 anos atrás. Começou a tê-los todos porque estão a repassar todos para ele. No final, vai ser o canídromo o único dono dos animais. Quando a Ângela Leong diz que tem que pedir aos donos, pois tem que pedir a ela própria, não é? Porque ela vai ser provavelmente a única detentora de animais naquele espaço. Voltando atrás à questão do envio dos animais para Portugal, ao possível envio de animais para Portugal, tem vindo a avançar a possibilidade de haver um terreno no Alentejo que pode acolher estes animais. Que terreno é este? A quem é que pertence? Quem é que pode cuidar dos animais?
Deixe-me só dizer, esse era o plano, o último, digamos, o plano de contingência que nós tínhamos, caso o governo de Macau não permitisse que nós pudéssemos gerir o espaço do Canídromo. Mas eu acredito que é relativamente fácil ao governo deixar-nos gerir aquele espaço, porque o reordenamento, como digo, o reordenamento do espaço, os concursos públicos para reordenar aquela área, vai levar mais de um ano. E, portanto, nós só precisamos de um ano para aqueles animais poderem sair. Se não nos fosse dado isso e fossem-nos dados os galgos... Mas ainda há pouco disse que estava cético em relação a essa possibilidade. Sim, pronto, mas se isso acontecesse e se não tivéssemos a possibilidade de gerir o canídro, essa era uma solução que surgiu e que obrigou-nos a ter uma conversa com o Ministro da Agricultura em Portugal para saber se era possível tão elevado número de animais poder ser deslocado, por exemplo, de Macau, num voo charter para Beja. Ele disse que em Beja não podia ser, porque Beja não tem esse tipo de dispositivo para receber esses animais, mas Lisboa poderia ser, que não havia problema nenhum, tínhamos é que cumprir as regras europeias e a Anima sabe perfeitamente quais são as regras europeias. Os animais só podem sair daqui 3 meses depois de terem tirado o sangue para fazer um exame. Portanto, até aí temos um período de 3 meses em que os animais não podem viajar tão pouco. Não é? Entretanto, eu falei com o Presidente da Câmara de Borba, tivemos uma conversa e disse-lhes que essa era uma solução que poderia equacionar-se se, e estamos a falar há um ano e tal, não é? Se, como último recurso, e se haveria um terreno nessas condições, e ele disse, sim senhor, eu apontei-lhe um valor por hectare, e ele disse até que era um valor que eu acho que é um valor normal, mas ele disse, não, até arranjamos um terreno mais barato, e ele próprio tratou disso, só que eu não avancei nada, porque para já este é o último plano, e é preciso ter apoios, e eu não fui capaz de pedir apoios nenhuns, porque não vou pedir apoios para depois ficar com o dinheiro e não ter animal nenhum. Portanto, tudo depende. Por isso é que nós fizemos, desde há longa data, estamos a pedir ao Governo para nos dar uma luz verde, dizer assim, sim senhor, vocês vão ter no final, nós vamos trabalhar para isso. E então nós começávamos a fazer a campanha para quando recebermos os animais, temos tudo preparado. Nós preparámos tudo, organizações que querem ajudar. Agora é preciso fundos, mas isso leva tempo agora. É muito complicado agora, nesta fase do campeonato, não é? Portanto, um ano cá, ainda se calhar nós conseguimos ir, e como os animais não podem ir todos de uma vez, porque já não vão para Portugal, vão para os seus espaços próprios, nós conseguiríamos fazer, mas é preciso não sermos colocados perante o acontecimento. Não é? Acha possível haver uma renovação da licença do canídromo, assim como houve em relação ao Jockey Club, como referiu há pouco? Não, eu acho que ninguém gosta de perder a face. O Governo já anunciou que ia fechar, mas eu acho que eles ainda continuam convencidos de que haverá uma luz verde, algures perto de julho, e eles ainda terão possibilidade de ter o canídromo outra vez. Mas neste momento a comunidade já está a fazer contas à vida relativamente àquele espaço. Toda a gente fala nisso. Não acredito que o Governo regresse. Há pouco tempo o Governo anunciou então a renovação da concessão do Jockey Club por 25 anos. Já lá vamos às muitas questões em torno desta renovação, mas centrando-nos na questão do bem-estar animal e das condições em que estão lá os animais, nomeadamente os cavalos, no Jockey Club, o Albano tem também criticado as más condições em que estão muitos destes animais. Tem-lhe chegado também algumas denúncias? Claro, tem chegado muitas denúncias relativamente... Eu lembro-me que há 2 anos e meio, quando foi renovado a concessão do Jockey Club, repara, o Jockey Club até hoje tem uma concessão que já dura quase 40 anos. 40 anos, começou em 1978. 1978, são quase 40 anos. Quando há 2 anos e meio foi renovado por 2 anos, 2 anos, e eles prometeram mundos e fundos que iam remodelar e que iam, digamos, tratar do equipamento que lá está, nomeadamente dos estábulos que estão a cair. Há 12 estábulos completamente caídos, não usados. Os outros estábulos têm os tetos a cair, os esgotos estão entupidos e muitos deles às vezes correm em céu aberto, têm árvores a nascer nas paredes do edifício. Esses 2 anos passaram-se e nada foi feito. Absolutamente nada foi feito naqueles estábulos. Eu sei que não foi feito. Passou-se mais de meio ano, mais promessas, que terminava agora em fevereiro, e nada de novo foi feito. Portanto, quando os animais, entretanto, soube-se que houve 2 animais que morreram à fome,
morreram à fome. No passado havia um animal que morreu porque eles retiraram todo o sistema de ventilação e o animal morreu sobreaquecimento, provavelmente. Eram animais que estavam, que ao fim de tantos anos de corrida, estavam confinados num espaço mais minúsculo e ainda por cima não saíam à rua durante o tempo todo que estão ali, 4 ou 5 meses, para ir depois para a China, para serem exportados todos em grupo. E, portanto, um desses animais que era campeão até morreu nessas condições. Portanto, nós não podemos deixar de não protestar contra essa situação. Não há também aqui uma falha grave da administração em termos de fiscalização? Provavelmente haverá, mas eu não sei bem como é que funciona isso. Eu acredito que a fiscalização nessa área pertence ao IACM, mas o IACM tem ido lá, mas eu não tenho informação do que é que se tem passado. A verdade é que toda a gente se queixa das más condições em que se encontra, sobretudo os cavalos retirados. Como é que viu esta renovação, não só como pessoa ligada aos direitos dos animais, mas também como economista, uma empresa que tem vindo a acumular enormes prejuízos, aponta-se um número de cerca de 4 mil milhões de patacas de prejuízos que tem vindo a acumular ao longo dos últimos muitos anos. Qual é o racional económico desta concessão? O secretário para a Economia e Finanças sublinhou o facto da empresa ter prometido um investimento de cerca de 1.500 milhões de patacas para melhorar o espaço. Acha que é suficientemente convincente esta promessa? Repare, eu fui... A verdade é que depois do meio ano de renovação e os 2 anos de renovação, nós vamos ter uma renovação por quase 26 anos, não é? É espantoso. De facto, eu não consigo perceber como é que é possível, depois de 40 anos, em que a prática demonstrou que aquele tipo de exploração não gerava nada para o governo. Eu não vou dizer que não gerasse receitas, mas em termos de custo-benefício, um espaço que era de 400 mil metros quadrados e que depois foi retirado em 98, 3 parcelas, no tempo da administração portuguesa, para imobiliário. Essas parcelas foram desenvolvidas há muito pouco tempo, mas cujo prazo de aproveitamento terminou no ano 2000 e no ano 2001. Não é? Como é que é possível, do ponto de vista racional, apoiar-se uma empresa que é concessionária sem um concurso público? Não há concurso público. Terminou a renovação e não há concurso público. E sobretudo, uma empresa que está falida, tecnicamente insolvente, tem prejuízos acumulados de 4 mil milhões, uma situação líquida totalmente negativa, face ao Código Comercial. Isso não é possível. Os administradores até podem correr o risco de serem presos. E com dívidas de 1,3 mil milhões. Quando o secretário fala de 1,5 mil milhões de investimento, eu, como economista, digo, bem, isto deve ser só para pagar as dívidas que tem. Fica 200 milhões. O que é que se faz com 200 milhões? Não se faz nada. Portanto, eu não sei muito bem como é que... Porquê esta decisão? Provavelmente será uma decisão política. Há outros interesses políticos metidos nisso, porque eu não vejo que, do ponto de vista económico, seja racional uma área com quase 400 mil metros quadrados. A prazo, qual é que considera ser a visão que existe para aquele lote de terreno bastante significativo, numa área interessante? A própria empresa também não quererá continuar a acumular estes prejuízos, tem que fazer uma mudança estrutural no modelo de negócio que tem ali. A empresa já mostrou nos anos 90, 98, pediu a desanexação de 3 áreas para 3 empresas ligadas ao grupo para fazer imobiliário. Portanto, a minha opinião é de que aquela zona vale ouro, mas é para imobiliário. Quando a Sherman do Jockey Club diz que vai fazer lá uma escola de equitação e vai fazer centros comerciais, isso não é diversificação nenhuma. Uma escola de equitação para quê? Mas nós aqui precisamos aprender a andar a cavalo agora? Para quê? Não vamos precisar de cavalos nenhuns, não é? E nem me parece que alguém venha da China para aprender a andar de cavalo em Macau, ou venha dos Estados Unidos ou da Europa para aprender a andar de cavalo em Macau num espaço daquele tipo, não é? Portanto, eu acredito que o principal interesse de quem está à frente do Jockey Club é essencialmente transformar aquilo
mais num projeto imobiliário. E eu acho que essa é que é a lógica de todo esse sistema. Agora, mas com esta concessão pode depois transformar o terreno completamente em termos de área de negócio? bem, repare, a concessão anterior, com a concessão anterior, eles transformaram 3 áreas. Houve 3 lotes que foram retirados. Não conhecemos ainda o teor do contrato de concessão. Mas o que me preocupa mais no meio disto tudo não é só as dívidas que eles têm de 1,3 mil milhões e de eles terem 4 mil milhões de prejuízos, porque eu costumo dizer que são patriotas demais para o meu entendimento. Quem perde tanto dinheiro e quer continuar a perder dinheiro, das duas uma, ou tem uma na fisga, preparada, ou de facto há qualquer coisa ali que não joga do ponto de vista racional. Agora, o secretário fez uma declaração que essa declaração me preocupa imenso. É porque a declaração diz claramente que eles não estão a pagar as obrigações que a concessionária tem que pagar. Ou seja, a renda, ou seja, os impostos que têm que pagar. E eu não acreditava nisso, porque nunca pensei que isso fosse possível. Fui ao orçamento deste ano, 2018, e vi que na parte da renda, eu até tirei uma cópia do orçamento, na parte da renda, zero. Tudo zero, e fui aos anos anteriores, tudo zero. Ou seja, o próprio governo não está a prever que eles cumpram o que está no contrato. O artigo 29, a linha C do contrato, diz que fala da rescisão, diz que quem não cumprir essas obrigações, o contrato é rescindido. E eu não consigo perceber como é que o próprio secretário diz que, para dar tempo para eles conseguirem pagar as obrigações fiscais, mas alguém que é concessionário pode ter um período de 24 anos e meio como forma para, coitadinhos, pagarem o que devem ao governo. Há qualquer coisa que não bate certo nisso. Na minha opinião, a decisão não foi económica, porque económica é um desastre. Foi uma decisão que tem contornos políticos, embora eu não saiba exatamente o quê. Vamos avançar, falou há pouco na questão da habitação. Como é sabido, há relativamente pouco tempo a Assembleia Legislativa aprovou um novo pacote de medidas de combate à especulação imobiliária, nomeadamente o pagamento da contribuição predial para os proprietários de prédios devolutos, até aqui estavam isentos, e também o aumento do imposto para a compra de uma segunda habitação, 5% no caso de ser uma segunda habitação, 10% no caso de ser uma terceira. Como é que olha para estas medidas? Considera que vão ser eficazes? Bem, repare, quando se tomam medidas do ponto de vista de política económica, tenta-se sempre que não haja mecanismos que possam pôr em causa essas medidas. Eu, por exemplo, considero que, no caso das habitações que são devolutas, o Governo aí poderia ter avançado um pouco mais, deveria ter tornado o imposto que quem tem uma habitação devoluta a pagar devia tornado mais caro do que quem paga o imposto por ter uma casa arrendada. E, inclusivamente, o Governo podia até incentivar o arrendamento dizendo nós dispensamos, não há quem arrendar as casas, não há imposto nenhum. Porque, se reparar, ainda hoje, salvo erro, hoje saiu nos jornais, que agências de imobiliário dizem que há quem diga você tem que pagar também o meu imposto e inclui isto na renda, não é? Portanto, se o Governo tivesse essa política, fomentava a colocação dessas casas para arrendamento, porque, repara... No fundo, o objetivo que se pretende é esse, não é? É o arrendamento. De outra forma, quem tem muitas casas e muito dinheiro vai continuar a aguentar, não é? E nós vimos, por exemplo, há um membro da Assembleia Legislativa que tem 900 e tal casas, não é? Portanto, qual é o problema de pagar 5% ou 10% ou auxiliar a pagar isso quando vende uma casa com um preço extraordinariamente elevado? A minha opinião é de que o Governo poderia ter andado um pouco mais para a frente. E andar um pouco mais para a frente é reconhecer o que ele nunca fez, de que estamos, de facto, numa bolha imobiliária. Os preços subiram enormemente. Os preços estão a crescer a 2 dígitos todos os anos, quase todos os anos nestes últimos anos. Caíram depois dos problemas do jogo, como é normal. O imobiliário vive à custa do jogo. Quando o jogo rebenta, o imobiliário rebenta, não é? E, portanto, o imobiliário agora vai de novo crescer. E as rendas acompanham o valor do imobiliário, porque a renda não é mais do que o juro de um capital, e o capital é o valor que as pessoas supõem ser o valor do imobiliário. E, portanto, ou seja, este ano as rendas vão continuar a aumentar. Claro, vão continuar, e na minha opinião pessoal,
o Governo devia ter dito para cortar o mal pela raiz, dizer assim, meus amigos, vocês compraram a habitação hoje, se venderem a habitação no espaço de um ano, você perde toda a mais-valia, o imposto. Se vender no espaço de 2 anos, você perde 80% da sua mais-valia, perde 60%, 50%, e ao fim, até 5 anos, permitir que durante 5 anos não houvesse esse incremento de operações de compra e venda que faz disparar os preços. Essa é a atitude mais louvável, mas isso mexe com muita gente e, sobretudo, mexe até com a própria Assembleia, onde a maior parte dos empresários estão lá. Não é? E tem interesses particulares não é? nesta área. Vamos continuar a falar um pouco sobre a economia. O Albano Martins prevê uma quebra acentuada do PIB de Macau este ano. Porquê? A razão é simples. Repare, o PIB de Macau, o ano passado, aquilo que nós chamamos a formação bruta de capital fixo, que é um investimento na construção de casinos, não é? Andou à volta dos 70 mil milhões de patacas. Não é? E eu acredito que já não há mais casino nenhum a não ser o Lisboa Palace, a terminar. Como não há mais grande projeto de construção de casino algum, vai haver uma quebra substancial nesse tipo de investimento. E essa quebra vai ser quase suficiente para anular o efeito da subida do jogo. O jogo vai continuar a subir, claro, provavelmente à volta dos 15%, mas esse valor vai ser muito similar à quebra da tal formação bruta de capital fixo do investimento. E, portanto, isso anula esse efeito. E, portanto, o crescimento vai acontecer, claro, vamos continuar a crescer, mas em termos de números, qual é que é então a sua previsão? 2,5%, 3% no máximo, talvez, não é? Vai passar de 9% para 3%? 9,1%, que é o que foi dito há pouco tempo, para 3%. Já agora, uma curiosidade, quando eu fiz a previsão para 2017, eu previa 8,1%. Mas depois, quando apareceu agora as estatísticas dos serviços de estatística, reparei que o crescimento foi de 9,1%. E eu fiquei assim um bocado baralhado, mas como é que é possível eu ter cometido uma gafe assim tão grande num trimestre? E fui verificar, o que aconteceu foi uma coisa que normalmente nunca acontece, que é no ato de fixação do valor do PIB no quarto trimestre, foi revisto em alta o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre. Estragou todas as contas, não é? Se eu retirar essa revisão, o PIB cresceu 8, qualquer coisa por cento, muito pouco, muito próximo dos valores que eu previa. Porquê que acha que houve essa revisão? Não faço a mínima ideia. Tem que olhar os detalhes das 8 componentes do PIB e ver em que áreas é que houve, digamos, esse acerto, não é? Não me parece que seja deliberado puxar para cima, mas não é normal, não é? Em relação à inflação, prevê que vai também aumentar este ano de uma forma também expressiva? Sim, independentemente de o índice, a constituição, a composição do índice manter constante, vai ser igual ainda, só se a minha memória me não falha, em outubro de 2019 é que nós vamos ter um novo índice, uma nova estrutura do cabaz de compras, não é? E esta estrutura que nós estamos a ver é uma estrutura que eu tenho vindo a gozar, não é? E a estatística tem tido muita paciência porque me responde às questões, não é? Que eu vou colocando. Repare que nós vemos as rendas aumentar. As rendas devem acompanhar mais ou menos muito proximamente o valor do aumento do imobiliário. Mas no índice de preços do consumidor, as rendas em 2017 caíram. Ninguém acredita nisso, não é? E a renda ocupa uma posição quase à volta dos 17, 18% do cabaz. Portanto, esse valor faz a diferença, não é? E mesmo nesta situação, e não é preciso fazer muitas previsões, é um simples cálculo matemático, porque o cálculo matemático não pode ser alterado. O cálculo matemático aponta para valores que poderão ficar entre 1,95% e 2,45%. Dificilmente, por exemplo, 1,23% do ano passado é impossível. É impossível, era preciso que houvessem decréscimos durante o ano todo. Ou seja, pode quase duplicar. É quase duplicar. Eu penso que será que será o que vai acontecer, não é? Agora, para baixo, 1,95 ainda em 1 ou 1,95, é tecnicamente 2, mas nós trabalhamos isso com 2 dígitos, ou 2,45, ficará aí no meio, não é?
Muito bem. Albano Martins, vamos ter de ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado. Nós voltamos de hoje a uma semana. Contamos consigo. Até lá.